Eu quero conversar um pouquinho agora com a Luciana Verdolim, porque o vice-presidente Geraldo Alckmin tem falado bastante sobre a taxação dos 25% sobre aço e alumínio de Donald Trump, que, claro, também mexe aqui com as nossas exportações. E o vice-presidente, né, Luciana, está defendendo até algum tipo de negociação que inclua cotas. Como que funcionaria isso? Conta pra gente. Bem-vinda mais uma vez. Hoje... Ele voltou a dizer hoje, né, Cine, que já teve, né, uma decisão do governo norte-americano anteriormente de taxação também do aço brasileiro, mas que durante as negociações ficou estabelecido o sistema de cotas e que, na verdade, foi um sistema bom para todo mundo. E o comércio exterior, segundo o vice-presidente, que também é ministro da Indústria e Comércio, o comércio exterior é um sistema de ganha-ganha. Os dois países envolvidos na negociação precisam ter algum tipo de vantagem e que no caso da balança comercial do Brasil com os Estados Unidos têm um pequeno superávit, se levar em consideração, por exemplo, produtos manufaturados, se levar em consideração serviços, o superávit norte-americano é muito maior, 7 bilhões de dólares. Por isso, o vice-presidente acredita que para os Estados Unidos, o comércio com o Brasil, as negociações com o Brasil devem sim avançar, levando-se em consideração que eles têm aí uma vantagem, inclusive financeira, sobre as negociações que são feitas com produtos brasileiros. Até por conta disso, Alckmin diz que já conversou com a embaixadora do Brasil lá em Washington. O objetivo nesse momento não é endurecer o discurso e sim buscar o diálogo. A gente tem a declaração, inclusive, do vice-presidente Geraldo Alckmin. O caminho, então, é diálogo. Isso já aconteceu anteriormente, esse aumento de alíquota, e foi estabelecido cota. Então, nós vamos dialogar para buscar aí um bom entendimento. Não tem guerra tributária, né? Tem entendimento baseado no interesse público. A avaliação aqui do governo brasileiro é de que uma guerra comercial não interessa a ninguém. Como Donald Trump assumiu recentemente a presidência lá dos Estados Unidos, é preciso que auxiliares ainda tomem posse. E é isso que o governo brasileiro está esperando, que todos sejam indicados, que tomem posse e os responsáveis, né, pela negociação de mercado bilateral possa ser contactado. O Ministério das Relações Exteriores está em contato com autoridades daquele país, pelo menos por enquanto. O presidente Lula recomendou cautela absoluta, não foi divulgada ainda nenhuma nota e o governo está esperando para conversar, para ver se vai conseguir, por exemplo, retomar esse sistema de cotas que estava sendo utilizado anteriormente, para só aí se posicionar sobre a questão. Com relação à reciprocidade, né, o presidente disse na semana passada que se por um acaso o Brasil fosse taxado, produtos de países como os Estados Unidos também seriam taxados aqui no Brasil. Isso está em stand-by, não foi definida nenhuma taxação extra. Vão esperar as autoridades, né, a área econômica, o Ministério do Desenvolvimento, vai esperar conversar com autoridades norte-americanas até que, antes, né, de tomar qualquer tipo de posição, antes de anunciar qualquer tipo de contrapartida. Obrigado, Luciana Verdolim. Ótimo trabalho para você. Alangani, como é que você avalia esse tema, né? A maneira como o vice-presidente Geraldo Alckmin tem lidado com a questão e principalmente a possibilidade de propor cotas de exportação para que se tenha, então, uma diminuição da taxa de 25% sobre aço e alumínio. Então vamos lá, né? Começando pela primeira parte, Evandro. O vice-presidente, melhor dizendo, está absolutamente correto. É algo que eu venho sustentando aqui ao longo da semana, ao longo do programa, que é a prudência, não é dobrar a aposta. A gente aqui, o Brasil, é a parte mais frágil nisso. Então, não é retaliar de imediato, não é fazer discurso inflamado. Quer dizer, o Geraldo Alckmin está absolutamente correto em sua posição e que propõe até avançar com um acordo de diminuição de tarifas. Imagina como seria bom para ambos os países, né? Dobre a aposta, então, vice-presidente, e propõe até uma diminuição. Em relação a cotas, aí eu já acho que não funciona bem. Por quê? Né? Porque isso traz uma perda da atividade econômica. É verdade que acaba favorecendo, de alguma maneira, o mercado consumidor
interno, mas também você perde, né, em atividade econômica, porque o Brasil poderia estar exportando ainda mais. Tudo que remete a cota e tudo que remete a protecionismo, tarifas alfandegárias, eu não acho que seja uma boa medida, principalmente para o país e para a sociedade. Você também acha que a cota não seria uma boa medida, Piperno? Eu também confesso que eu tenho dúvida, acho, como disse o Alan, prudente a posição do vice-presidente Geraldo Alckmin. Em algum momento, o Brasil vai ter que tomar, sim, uma atitude mais dura, mas também isso não pode ser feito com assodamento. É necessário, por exemplo, conversar com a Europa antes, né, para ver como é que vai ser a reação também daquele lado. O Brasil conversa o tempo todo com a China. É fundamental também saber como é que vai ser a reação chinesa e se o Brasil, de alguma forma, vai conseguir desovar toda essa produção em outros mercados. Isso também é uma possibilidade. Agora, veja, Folha de São Paulo hoje, ela publicou uma matéria interessante. O título é: Estados governados por fãs de Trump exportaram 16 bilhões de reais em aço para os Estados Unidos em 2024. Piperno, eu vou ter que te interromper porque o ministro